dia, irmãos. Quem conhecia o almirante Gouveia e Melo antes da pandemia? Eu creio que muito poucas pessoas o conheciam antes. Mas agora ele é conhecidíssimo. É ou não é? Hoje ele é conhecido e respeitado por quase todos os portugueses. Então, a nossa confiança numa pessoa aumenta quando nós vemos provas, quando fica demonstrada a sua competência naquilo que faz. O tema de hoje mostra-nos que o Senhor Jesus tem competências superiores às de qualquer sumo sacerdote. Tanto dos atuais sacerdotes que por aí se proclamam, como daqueles do antigo pacto, do pacto levítico, que foi estabelecido por Deus. Mesmo em relação a esses, muito mais em relação àqueles que se intitulam de sacerdotes, não tendo sido comissionados de forma alguma para isso, pelo menos da parte de Deus, da parte dos homens, muito provavelmente que sim, mas não é isso que está aqui em causa. Nós estamos aqui para analisar a palavra de Deus e falarmos apenas estribados na palavra de Deus. Então o nosso propósito é um e um só. É aprender a confiar sem reservas em Cristo, pois Ele é o sumo sacerdote de que precisamos. E já agora deixai-me acrescentar o seguinte. É sempre preciso um mediador. É sempre preciso um sumo sacerdote. Sempre foi preciso. Sempre existiu alguém que fizesse a mediação entre Deus e os homens, porque Deus nunca foi visto por ninguém. Havia e sempre houve um intermediário, um mediador. E esse mediador tem que ser alguém autorizado, tem que ser alguém reconhecido pelos homens. Sim, também convém, mas acima de tudo reconhecido, isto é, estabelecido por Deus. Porque senão ele não é um mediador, ele não é um vigário, é antes um vigarista, não é? Porque se faz passar por vigário e afinal ninguém lhe disse que ele era intermediário ou mediador entre Deus e os homens. Por isso há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Então, este é o nosso propósito. Vamos, assim, à guisa de recapitulação da matéria dada, ver aqui o nosso contexto, o contexto próximo desta passagem. E o que está aqui, lilás, foi aquilo que nós já vimos. Nós já vimos nesta epístola, na Epístola aos Hebreus, uma secção que é Jesus como uma pessoa superior, em que temos a supremacia de Cristo, temos que Ele é superior aos anjos, temos que Ele é superior a Moisés e temos que Ele dá um descanso superior ao descanso que estava previsto na lei de Moisés ser dado ao povo de Israel quando entrasse na terra prometida. Portanto, nem Moisés nem Josué lhe conseguiram dar este descanso, porque este descanso é um descanso diferente, é o meu repouso, como diz o Senhor. Não entrarão no meu repouso, que é o seu descanso. Hoje estamos a iniciar uma nova secção, que é um sacerdócio superior, que envolve o superior sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio do antigo pacto, da antiga aliança. Também uma aliança superior, um superior santuário e um superior sacrifício. Isto envolve, portanto, esta secção. Hoje nós vamos apenas tratar da primeira e não na sua totalidade. Nós hoje vamos avançar um pouquinho, mas não vamos dar tudo, já veremos.
Então, fazendo agora uma recapitulação mais do conteúdo, nós vimos que a carta aos Hebreus teve um objetivo, ao ser escrita, que era mostrar que Cristo é melhor que tudo o que o judaísmo pode oferecer. Deus falou outrora pelos profetas, agora falou-nos pelo Filho, revelação final e definitiva. O Filho criou e sustenta o universo pelo seu poder. Depois de completar a purificação dos nossos pecados, ele sentou-se à direita do Pai na glória. Ele é superior aos anjos, tanto como Filho de Deus, quanto como Filho do homem. Já vimos isso, não é? Também é superior a Moisés. Ambos foram fiéis, Moisés como servo, mas Cristo como filho e dono da casa é superior, portanto. Então, se aqueles que desobedeceram às palavras de Moisés, e isto é uma advertência que temos ali na palavra de Deus, se aqueles que desobedeceram às palavras de Moisés não chegaram a gozar o descanso da terra de Canaã, quanto mais castigo terão os que desprezarem as palavras de Cristo. Agora vamos iniciar uma nova secção, sacerdócio superior, e hoje estudaremos a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação aos sumos sacerdotes da velha aliança, desde o capítulo 4, versículo 14, até ao capítulo 6, versículo 20. A passagem é longa, nós vamos tentar sintetizar, porque então ficaríamos aqui, se estivéssemos a analisar versículo a versículo, conceito a conceito, nós íamos ficar aqui, não teríamos almoço e muito provavelmente também não teríamos jantar. Eu creio que ninguém quer ficar sem nenhuma destas refeições. Então, este tema, a superioridade do sacerdócio de Cristo, divide-se em duas partes. A primeira é Cristo é superior aos sumos sacerdotes da velha aliança, e uma segunda que está ali a cinzento, não sei se conseguem ver, a cinzento quer dizer que não vai ser tratado hoje, que é o capítulo 7 todo, e que diz que Melquisedeque era uma figura de Cristo. No seu sacerdócio era uma figura de Cristo. Passando então ao desenvolvimento, nós vamos ler a passagem, esta passagem desde 4:14 até 6:20. Hebreus, então, capítulo 4, verso 14. A palavra de Deus diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo o sumo sacerdote, tomado de entre os homens, é constituído a favor dos homens, nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz noutro lugar: tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho,
aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos a dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes enquanto se servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que o Senhor nos abençoe através da leitura e meditação da sua palavra. A passagem é longa,
Cabe, no entanto, aqui nestas duas páginas abertas na nossa frente, o que facilita as coisas. Então, em primeiro lugar, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Jesus, aqui apresentado, portanto, os primeiros versículos, desde aqui era 4,14 até ao 5,10. Temos um grande sumo sacerdote. Temos não um pequeno sumo sacerdote, não um sumo sacerdote normal, como os outros sumos sacerdotes, mas temos um grande sumo sacerdote. Um grande sumo sacerdote. E este sumo sacerdote tem um nome. É Jesus. Esta epístola é das poucas passagens das Escrituras do Novo Testamento onde a palavra Jesus, o nome Jesus, aparece sem mais adornos. Sem Jesus Cristo, em que Cristo é um título. Aliás, normalmente até tem artigo, não é? Se fosse no hebraico, tinha sempre mesmo artigo. Yeshua HaMashiach, portanto, tinha o artigo definido sempre lá. O Cristo. O Cristo. Portanto, o nome não precisa de artigo, mas um título, neste caso, precisa de artigo. Aparece aqui neste versículo 14 do capítulo 4 e aparece depois no último versículo que lemos, onde Jesus, sem mais nada, Jesus, que como nós sabemos foi o nome que lhe foi dado, isto por revelação do anjo quando falou a José, e lhe disse, e chamarás o seu nome Jesus, Yeshua. Porquê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E não precisamos de estar à procura do que é que o nome significa, porque o anjo disse o que é que significava, não é? Não é uma composição em que está lá também o nome de Deus e não sei quê. É tão somente uma forma verbal. Uma forma verbal. O verbo salvar. Ele salvará. Portanto, neste caso, no futuro, ele salvará o seu povo. Portanto, o que quer dizer a palavra Jesus, no original, é ele salvará. É o que quer dizer, não quer dizer mais nada. E é o nome. É este o nome ou em relação ao qual todo o joelho se dobrará. Não é dito lá, vão-se todos dobrar diante do nome de Cristo. Não é assim que diz lá em Filipenses, pois não. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. É neste nome também que nós devemos pedir quando oramos. É no nome de Jesus, não é no nome de Cristo. No nome de Jesus. É assim que nós somos ensinados nas Escrituras. Então, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. Não um Jesus qualquer. Sabemos que a palavra Jesus, ela também abunda no meio, ou abundava mais nos tempos bíblicos, no meio do povo de Israel, e havia várias pessoas com este nome, mas é Jesus, o Filho de Deus. Portanto, há aqui uma desambiguação. Não é? A desambiguação é o título que vem a seguir, que é o Filho de Deus. Não há outro. Jesus, o Filho de Deus, é só um. E este é o grande sumo sacerdote que nós temos. Então, já que temos um tão grande sumo sacerdote, nós devemos ter confiança. Nós devemos reter firmemente a nossa confissão. A nossa confissão, aquilo em que cremos, aquilo em que estamos homologados, como o original, de alguma forma, nos autoriza um pouco, numa tradução assim muito livre, a dizer, estamos homologados, e então há que assumir isso e reter isso. Estamos de acordo, é isto em que nós queremos, é a nossa confissão, então devemos confessá-lo mesmo. Não devemos acreditar nisto e guardá-lo. Isso está lá na declaração de fé.
e eu acredito nela, mas está lá na declaração de fé. Não, é assumir publicamente e sempre esta declaração e fazer esta declaração. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Ele, e só Ele, mais ninguém, morreu numa cruz, derramou o seu sangue para me lavar dos meus pecados. Portanto, para me salvar. Nenhum outro fez isto, nenhum outro pode fazer. Nenhum outro pode fazer. Todo o sumo sacerdote oferecia sacrifícios. Oferecia sangue. Mas que sangue é que ele oferecia? Ele oferecia sangue alheio. Sangue de animais. Não é? De cordeiros, de cabritos, de bodes, de bezerros, portanto, de novilhos, etc. Ele oferecia animais. E ele oferecia primeiramente por si, porque era pecador, como nós. E depois pelo povo. Jesus nisto é diferente, é superior. E como nós lemos, há momentos, ele em tudo seguiu este modelo dos sumos sacerdotes, na nomeação, por exemplo, em não se assumir a si mesmo, mas ser nomeado pelo Pai. O Pai é que lhe outorgou este ofício de ser sumo sacerdote, não foi ele que o tomou, foi na obediência e não na exaltação, para que também depois fosse exaltado. Foi na humilhação, foi na obediência que ele foi declarado e é declarado sumo sacerdote. Então, no início desta secção, e quanto a mim, era aqui que devia começar o capítulo 5, e não onde começa mais à frente, nós temos aqui a exortação para retermos, para não, de alguma forma, esquecermos, para não negligenciarmos, para não começarmos a tirar artigos da nossa declaração de fé, da nossa confissão, para que não passemos a crer mais numas coisas e menos noutras. Isto se calhar não foi bem assim. Não, tem que haver firmeza. Reter é isto mesmo. O que é uma válvula de retenção? É uma válvula que existe num circuito normalmente hidráulico ou pneumático, que o que é que ela faz? Retém, veda, portanto guarda, não sai ali uma molécula de água, se for água, não é? Não sai nada, porque ela estanca, veda completamente. E reter é isto. Então, daquilo em que queremos, desde o início, no dia em que nos convertemos e que passamos a crer de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, nós não devemos tirar nada. Não pode ser uma torneira, a nossa fé não pode ser uma torneira que já está assim a ficar um bocadinho gasta e que já não consegue, já pinga. Estão a ver aquelas torneiras que nós apertamos muito, mas pingam. Estás a ver? O que é que isto quer dizer? Ela já não veda. Ela já não consegue reter completamente a água. Já há ali um pingo, há uma perda de água que ali vai caindo. Não pode acontecer isto com a nossa fé. Não pode acontecer isto em relação ao que nós queremos acerca do Senhor Jesus Cristo. Temos que reter a nossa confissão, aquilo em que acreditamos, e temos que confessá-lo com os nossos lábios aos outros, para que eles saibam quem nós somos, mas muito mais do que saberem que nós somos filhos de Deus e que eles também podem vir a ser, é eles saberem quem é Deus, é eles saberem quem é o Senhor Jesus. Conhecê-lo é muito mais importante que tudo o resto. Então temos um grande sumo sacerdote. Estes versículos mostram-nos aqui que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, seja qual for o nosso problema, não há nada que ele não saiba. Primeiro porque é omnisciente. Mas depois porque ele experimentou. Ele pode compadecer-se de nós. Olha, tu não tens um problema tão grave. Não tens um problema
assim tão rebuscado, que ele não conheça, que ele não saiba, que ele não tenha experimentado. Ele em tudo foi tentado. Foi tentado como nós. Nunca pensemos que somos mais tentados do que ele foi. Não. Agora, há uma diferença. Nós caímos. Muitas vezes caímos. Vem a tentação e nós não conseguimos manter-nos firmes. E por nós mesmos nunca conseguiremos. Ninguém se iluda. Por nós mesmos, por mais força, por mais coragem, por mais ânimo, por mais vontade que nós queiramos ter, nós não conseguiremos. Porque o Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Portanto, temos que subjugar-nos debaixo da potente mão de Deus. Resistir ao diabo, sim, mas estar debaixo da mão de Deus. Estarmos protegidos pela mão de Deus. Estarmos revestidos, isto é, robustecidos, fortalecidos pela mão de Deus. E é assim que nós podemos resistir. Resistir às tentações, resistir aos problemas, às dificuldades. Então, temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Porque ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança. Então, não vamos ficar ali com medo, com receio de nos aproximarmos. Ó Senhor, não. Se pecamos, então o que nós devemos fazer é, sem perda de tempo, confessar-lhe os nossos pecados, o nosso pecado. Cheguemo-nos com confiança ao trono de graça, para podermos alcançar misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos mero pó. Somos pó. E em pó nos tornaremos. O nosso corpo vai se tornar outra vez em pó, nos elementos da terra. Então, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono de graça para podermos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Seja qual for o problema, a ajuda de Deus é inesgotável. Deus tem ajuda, Deus tem provisão para todas as nossas necessidades. Duvidamos nós disto? Temos de um tão grande sumo sacerdote, um tão grande intermediário, aquele que leva o povo perante Deus. Esse é o sacerdote. Era diferente do profeta. O profeta era aquele que representava Deus perante o povo. Isto é, falava ao povo em nome de Deus. Aquilo que Deus lhe dizia, ele transmitia ao povo. Era o profeta. O sacerdote levava ao povo perante Deus e apresentava sacrifício pelos seus pecados e orava, intercedia, apresentava as suas súplicas por si mesmo e pelo povo, para que Deus ajudasse. E a ajuda de Deus é cabal, a ajuda de Deus é completa, é uma ajuda sem reservas. Ele pode e Ele quer, desde que isso seja para o nosso bem e para a sua glória, Ele o fará. Ele o fará. Então agora, a partir do capítulo 5, nós temos aqui estes 4 versículos que nos falam das funções do sacerdote. E quais são as funções do sacerdote, ou eram as funções do sacerdote levita? Porque todo o sumo sacerdote tomado dentre os homens, primeiro tem que ser homem. O sacerdote tinha que ser da mesma natureza do povo que representava. Por isso não podia ser um anjo. E é por esta razão também que o Senhor Jesus é superior aos anjos, não só porque é o Filho de Deus, mas mesmo na condição de homem, ele era superior aos anjos, porque eles não tinham esta prerrogativa de terem a mesma natureza que o povo que representam perante Deus. É tomado de entre os homens e é constituído a favor de quem? Dos homens. A favor dos homens. Em quê? Nas coisas concernentes a Deus. Não é para tratar de assuntos do fisco, não é para tratar de assuntos de saúde, é para
tratar de assuntos concernentes a Deus. Isto é, do domínio espiritual, da nossa relação vertical, a nossa relação com Deus. E o homem é chamado, desde o Jardim do Éden, a ter uma relação com Deus. Não foi assim que começou? Deus não vinha todos os dias passear no jardim com Adão e com sua mulher Eva. Não vinha privar com eles, falar com eles, dialogar com eles. Devia ser uma conversa maravilhosa, interessantíssima, enquanto pôde durar, enquanto não houve uma barreira que se colocou ali, chamada pecado, quando o homem desobedeceu e introduziu o pecado na sua vida e, portanto, uma pedra também no meio do caminho entre ele e Deus, um obstáculo à vinda maravilhosa, graciosa, misericordiosa de Deus todos os dias para estar com ele. Mas o homem continua hoje, apesar de ter caído, a ser chamado a reconciliar-se com Deus. E nós, que somos crentes, da parte de Cristo, como embaixadores da parte de Cristo, nós vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. É o nosso apelo a todos aqueles que não têm Cristo, é que se reconciliem com Deus. Que se reconciliem. Isto é para voltarem a ter esta conversa amena, este encontro, esta partilha com Deus, esta comunhão com Deus, como Adão antes de pecar tinha. Então cheguemos-nos com confiança. Então o sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça sacrifícios pelos pecados. Para que ofereça sacrifícios pelos pecados. Era isto, e ele fala no presente. O escritor sagrado fala no presente por uma razão. É que naquele momento, apesar de já não ter validade, mas eles não sabiam, o templo ainda estava de pé e eles continuavam a oferecer sacrifícios no templo. Até o ano 70, quando Jerusalém é arrasada e o templo é também destruído e queimado, até esse momento eles continuaram a oferecer sacrifícios. E o sumo sacerdote era para isso mesmo, para oferecer sacrifícios pelo pecado. Então Jesus, como sumo sacerdote, nosso sumo sacerdote, também a sua missão era oferecer sacrifício pelo povo, oferecer sacrifícios pelo povo. Foi para isto que ele veio. Foi escolhido pelo Pai, não na qualidade de Filho de Deus, mas na qualidade de homem. Jesus Cristo, homem. Ele, portanto, é um mediador, é o nosso sumo sacerdote perante Deus. Então, para que possa, e depois ofereça sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. O Senhor Jesus experimentou também esta fraqueza humana. Não a fraqueza que leva à queda, mas a fraqueza de ter que suportar a pressão do pecado, a pressão da tentação. O inimigo a atacar. Ele foi tentado pessoalmente pela pessoa de Satanás. Não é? Não foi por um demónio qualquer, como um mero mortal. Mas ele foi diretamente tentado por Satanás, o príncipe dos demónios. Não é brincadeira. Alguém com muita experiência em tentação. Alguém com muita experiência em tentar. Mas Jesus resistiu. Portanto, há uma diferença. Sem pecado, como vimos em cima. Então, mas ele pode compadecer-se porque compreende. Compreende as nossas limitações. Compreende os nossos problemas. Compreende, porque ele foi tentado como nós. Sabe o que custa. Sabe o que custa. Mas também sabe o que é a alegria da vitória. Que nós nem sempre conhecemos. E só podemos conhecer de uma maneira, como eu já disse há bocado, é subjugarmos-nos debaixo da potente mão de Deus.
Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, isto só diz respeito aos sacerdotes que eram meramente humanos, porque eram também pecadores, oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Não era qualquer um que era sacerdote. Muito menos não era qualquer um que era sumo sacerdote. Era escolhido. Era escolhido por Deus. Escolhido por Deus. E nisto Cristo não foi exceção. Foi exceção no aspecto de ter que oferecer sacrifícios por si. Jesus não precisava de oferecer sacrifícios por si, porque ele podia dizer aos fariseus, podia dizer aos saduceus, aos doutores da lei, a todos os seus opositores, a todo e qualquer homem, a Satanás até, qual de vós me consegue convencer de pecado? Algum de vós é capaz de dizer que eu tenho pecado, que eu tenho errado em alguma coisa? Ninguém. Ninguém é capaz, ninguém foi capaz, ninguém jamais será capaz. Ele, portanto, neste aspecto, neste particular, não precisava de oferecer sacrifícios por si. Por isso é que o seu sacrifício ainda é superior, porque realmente não precisa de o próprio ofertante ser também purificado. Ele já está purificado. Ele é apenas o que purifica. Não precisa de ser purificado. Ele é puro, puríssimo. Ele é mais puro que os céus de luz. Jesus é totalmente desejável, não é como dizem cantar Salomão, ele é totalmente desejável. É puríssimo. Não há nele sombra de alguma mancha, alguma mácula, ruga, coisa semelhante, não há nada nele. Temos que avançar mais depressa, não é? Eu gostava muito de me deter neste exame, nesta contemplação de quem o Senhor Jesus Cristo é, daquilo que, da sua natureza intrínseca, da sua pureza, etc. Mas não podemos ficar muito tempo aqui se queremos cumprir com aquilo que nos propusemos. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote. Ele não chegou aqui e disse, eu vim aqui para ser o sumo sacerdote. Estes aqui, coitados, fazem o que podem, mas olhem, eles próprios precisam de oferecer sacrifícios por si mesmo. Agora, eu estou aqui, eu não preciso oferecer, eu sou... Não. Ele não foi assim que fez. Não foi na base da arrogância, não é? De se apresentar como... Não. Ele foi apresentado. Ele foi constituído por Deus. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, ele também disse, noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui temos mais uma diferença abismal, que é o sacerdócio eterno de Cristo. Porque mesmo para aqueles povos pagãos que ao longo de toda a história não tiveram luz, não tiveram revelação de espécie alguma, mas havia já, nessa altura, um sumo sacerdote potencial que ainda não tinha só realizado na prática a obra, mas a obra estava realizada desde a fundação do mundo, isto é, o potencial está lá. Está lá já o potencial. É só desplotá-lo. E foi com base nisto que realmente Deus pôde, ao longo de toda a história, suportar o pecado do homem. Claro que houve momentos, como em todos os sistemas, há válvulas de escape. E houve válvulas de escape, houve no dilúvio, em Sodoma e Gomorra, etc. E mesmo até depois em casos mais particulares do povo, em desobediências, com julgamentos sumários de várias pessoas ao longo do deserto, etc. Houve.
e mais tarde, por aí fora, tem havido. Mas, mesmo assim, Deus é longânimo e suporta muita coisa, também em função deste potencial do sacrifício eterno de Cristo. Ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Falaremos depois do Melquisedeque no capítulo 7. Agora vamos avançar. O qual poderá parecer que se refere aqui, versículo 7, poderá parecer que se refere a Melquisedeque, mas não. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, e ainda que era filho, portanto não pode estar a referir-se a Melquisedeque, mas é o Senhor Jesus, porque realmente, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência como? Obedecendo, isto é, na prática. Não há aqui mera teoria, é prática. Então, estamos a ver agora o sacrifício de Cristo, até ao verso 10. Então, o sacerdócio de Cristo, queria dizer, ele clamou. Há aqui, esta passagem é por vezes deturpada, esta passagem é interpretada de forma... Não, Jesus, ele foi ouvido. Ele pode não ter sido respondido da maneira que pediu, mas ouvido foi. Irmãos, nós somos sempre ouvidos por Deus. Deus não tem os ouvidos fechados. Deus ouve. Agora, pode dizer sim, pode dizer não, ou pode dizer espera. Não é hoje, nem é amanhã, olha, é daqui a um ano, é daqui a 15 dias, é daqui a uma semana. Não é já, é daqui a uma hora. Ele pode dizer espera, mas pode dizer sim, na hora. Mas também pode dizer não. Isto é, nunca te vai fazer isso. Porquê? Porque isso não era bom. Não era bom para ti, nem era para a sua glória. Não vai fazer. Estás a pedir, mas nós não sabemos como pedir. Não sabemos o que pedir. Não é? Agora Ele sabe todas as coisas. E por isso o Senhor Jesus, Ele orou: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a tua vontade, a minha vontade, mas a tua. Não se faça a minha vontade, mas a tua. E Ele foi ouvido. Foi ou não foi? A oração de Jesus não acabou, passa de mim este cálice, mas que se faça a tua vontade e não a minha. Então, e foi esta vontade, cumpriu-se aquilo que Jesus disse, fez-se a vontade do Pai, que era aquilo que era preciso naquele momento, era realmente, ainda que Jesus fosse angustiado, antevendo já, não é? Ser feito maldição por nós ali naquela cruz, porque todo o pecado foi carregado sobre Ele. Os nossos pecados foram carregados lá sobre Ele. Porque se os nossos pecados não foram carregados sobre Ele, lá naquela cruz, nós estamos perdidos. Se alguém aqui não teve os seus pecados sobre Jesus naquela cruz, essa pessoa não pode ser salva. Tão fácil quanto isto. Mas se os teus pecados também estiveram lá, em Jesus, Ele feito maldição por causa do meu e do teu pecado. Se isto aconteceu, podes ter a certeza de que se Ele fez maldição, fez-se pecado por ti, então tu vais ter feito justiça de Deus nele, no seu sacrifício e nele próprio. Ainda que filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Realmente, o Senhor Jesus, quando nasceu aqui, teve que aprender, não é? Ele teve que aprender a falar, teve que aprender a caminhar primeiro, a falar, ou se calhar ao mesmo tempo. Teve que aprender a ler, teve que aprender muitas coisas, como o homem que era, para ser um homem 100% homem, 100% normal. Aprendeu. Então ele aprendeu, ainda que filho aprendeu. Depois
sendo ele aperfeiçoado, aqui aperfeiçoado, até ele foi aperfeiçoado, quer dizer que ele, aperfeiçoado em que sentido? Não do ponto de vista moral. Isto é, nele nunca houve pecado do qual fosse preciso arrepender-se e ser purificado desse pecado. Mas foi aperfeiçoado, porque ele próprio, como ainda agora acabamos de ver, muito rapidamente, mas vimos que ele aprendeu a obediência, ele foi aperfeiçoado. Olhem, ele foi aperfeiçoado na experiência de em si se manifestarem as virtudes de Deus, como o fruto do Espírito, nele totalmente. Já viram que é ele, o fruto do Espírito, que é tudo aquilo, amor, paz, gozo, longanimidade, fé, tudo isso que nós vemos ali naquela lista enorme, estava nele a 100% em pleno. E ele experimentou isso. Ele experimentou isso. Como homem, experimentou isso também. Ele aprendeu com a sua experiência humana. Aprendeu. Foi aperfeiçoado nesse aspecto, sim. Porque cresceu. E crescia o menino em graça. Diante de Deus e dos homens. Não é? Depois crescia. Aperfeiçoou-se. Foi-se aperfeiçoando. Não levanta problemas de espécie nenhuma isto. Acho eu que não levanta. Chamado por Deus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, não é um sacerdote qualquer, é um sacerdote segundo uma ordem eterna. E foi Deus que o instituiu, não ele que se instituiu a si próprio. Agora, o escritor faz aqui um parênteses. Um parênteses que vai desde o versículo 11 até ao versículo 12 do capítulo 6. Tudo isto, quanto a mim, é um parênteses que ele faz aqui, que são as lições que há a aprender, que temos a aprender, lições a aprender desta verdade do sumo sacerdócio de Cristo. É um parênteses exortativo, e nós temos aqui dois tipos de lições, ou até três. Temos uma lição a ser aprendida na repreensão, que é feita agora nos versículos seguintes, 11 a 14, e depois temos uma lição a ser aprendida pela advertência contra a apostasia. Mas depois o escritor mostra que eles até já faziam, eles até já sabiam, eles já tinham conhecimento de muita coisa. Olha, o que é preciso é perseverar, é preciso continuar, é preciso não cair, é preciso manter, é preciso continuar. Portanto, é também a lição da continuidade. É preciso a lição da continuidade. E vamos ver muito rapidamente aqui, a partir deste versículo 11. Do qual muito temos a dizer, isto é, em relação a este sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, em que Jesus foi instituído, há muito a dizer sobre isto, de difícil interpretação. E é de difícil interpretação porquê? É assim uma coisa que seja tão transcendente, que seja preciso tirar um curso superior, um doutoramento ou um pós-doutoramento, uma coisa assim. Não é nesse sentido. Não é no sentido teórico da coisa. É outro. É de outra forma. Até na prática. Aqui está a resposta. Porquanto, visto que, ou em razão de, pelo facto de, uma vez que vos fizestes negligentes para ouvir. Olhem, e quando não se ouve, em condições, quando não se ouve bem, ficam muitas confusões, fica muita coisa por entender. Eu às vezes já tenho dificuldade nisso, não é? Já tenho dificuldade porque já não ouço como eu queria ouvir. Então, às vezes tenho assim certas... Parece que ouço uma coisa e é outra. Completamente diferente às vezes. Então, eles fizeram-se negligentes para ouvir. Não queriam ouvir. Já viram o que é negligenciar a audição? É o fazer de conta que não ouço. É o não querer ouvir.
É o dizer deixa para lá, que dizem os brasileiros, não é? Deixa para lá. É não dar importância. É não atentar em ou para. Os fizeste negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres. Olha, isto agora levava-nos também para onde? Para 1 Coríntios 3. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, levando o Evangelho, não pude falar-vos como a espirituais, mas como a carnais. Não é? Porque com leite vos alimentei, porque não suportáveis o alimento sólido, etc. Lembra ali os meninos e a carnalidade, não é? O homem perfeito e o adulto e a comida sólida. Comida sólida, o alimento sólido, o alimento com substância. E aqui temos esse aspecto também, embora dito de uma outra forma, mas leva-nos à mesma realidade. Porquanto, devendo já ser mestres pelo tempo, isto é, já houve tempo para que vós fosseis todos mestres, já poderdes ensinar, estardes a ensinar outros, mas ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. A base. Estão a ver aquela base. Aquilo que é elementar, rudimentar, que é o princípio, o ABC. O ABC do cristianismo. O ABC da fé. Ainda estás no ABC? Temos que voltar a falar destas coisas simples, que só uma criança entende. Ou que as crianças não entendem mais do que isso. Portanto, vós sois assim também, está a dizer o escritor. Porque necessitais de leite e não de alimento sólido, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Porque é menino. É neófito. Novo na fé. Estes não eram propriamente novos no tempo. Já tinha passado tempo suficiente para eles não serem neófitos. Mas eram no conhecimento. Porquê? Porque se fizeram negligentes para ouvir. Não queriam ouvir. Ouviam com os ouvidos um pouco afetados, entupidos, sei lá. Não ouviam bem, não queriam ouvir. Porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Perfeitos aqui não é perfeito em tudo, perfeito sem pecar, sem errar, etc. Perfeito é aquele que já atingiu uma maturidade, uma determinada maturidade. É aqui, a palavra perfeitos aqui tem essa conotação. Os quais, em razão do hábito, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem como o mal. Ora, vós ainda não estáis assim. Ainda não conseguis discernir o bem do mal. Andais aí à toa. Quer dizer que vem um e leva-vos para ali, vosites. Vem outro, leva-vos para lá e vosites também. Quer dizer, não estáis firmes. Sois meninos. Como um menino, não é? Sois levados pela mão. Como um menino, sois levados pela mão para qualquer lado. E não tendes critério, não tendes não há em vós o discernimento para dizer não é por aí, eu por aí não vou, eu sei que isso que é mau, não vou por aí, por ali vou, este é o caminho certo. Aí não, isso é o caminho largo, não vou pelo caminho largo, vou pelo caminho estreito, porque eu sei distinguir entre o caminho estreito e o caminho largo, entre o bem e o mal. Mas não, sendo menino, é inocente, não sabe estas coisas, e é levado em todo o vento de doutrina, é enganado. Se não houver consciência da parte do outro, ele é enganado. E olha que não há muita gente aí interessada em dizer-vos a verdade. O mundo não vos diz a verdade. O mundo e os religiosos têm uma pseudo-verdade para vos ensinar.
para vos dizer, para vos querer dirigir por ela. Então isto era a admoestação, não é? Aqui temos a admoestação, a repreensão. Eles são repreendidos por causa disto, por causa de não darem crédito, não darem ouvidos como deviam dar àquilo que é dito, a palavra de Deus. Mas depois temos uma lição que deve ser aprendida pela advertência quanto à apostasia. Versículos 1 a 8, eu não vou perder-me aqui muito tempo com grandes considerações teológicas, embora tenha que dizer o essencial. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Ainda estáis aí, ainda não sabeis o que é, que a salvação é pela fé, não sabeis que não é pelas obras da lei, porque pelas obras da lei vem conhecimento do pecado, pela lei vem conhecimento do pecado, não vem das obras para que ninguém se glorie, etc. Tudo isso é Deus que dá graciosamente a salvação, que nos salva. Não somos salvos pelas nossas obras, somos salvos pela infinita graça e misericórdia de Deus, etc. E eles ainda estavam aí, não é? Tinha que ser lançado de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. Voltar a pregar a fé em Deus. É possível. Olha onde estes irmãos estavam, não é? Ele não diz que eles que não são crentes, mas estavam ali, estagnaram, não saíram da primeira classe. Estavam no primeiro ano de escolaridade ainda. Não saíam dali. Estavam a aprender o A, E, I, O, U. As vogais. Ainda estavam nas vogais. E da doutrina dos batismos, não é? O batismo de João, o batismo cristão, o batismo na água, o batismo pelo Espírito. Pois. A doutrina dos batismos. E a imposição das mãos. Quando se deve e não deve, a quem deve e quem não deve impor, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. E da ressurreição dos mortos, olha, ainda tinham esta dificuldade de não saber acerca da ressurreição, precisavam de ouvir outra vez. E do juízo eterno, não tem como é que vai ser depois. E nós morremos e depois. Era preciso voltar-lhes a ensinar isto. Até depois. Vai haver castigo, vai haver julgamento, não vai haver julgamento, e salvação, e etc. E isto faremos, se Deus o permitir. Se Deus permitir, nós vamos, pronto, com paciência, voltar a falar destas coisas. Porquê? Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram de dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, fizeram-se participantes do Espírito Santo, portanto crentes, e provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim como eles, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem a vitupério. O escritor desta carta cria firmemente que a apostasia é possível ao crente. Isto foi escrito a crentes, não foi escrito a descrentes. E ele cria firmemente de que há uma possibilidade e uma impossibilidade. Digamos que há aqui uma espécie de um paradoxo. Por um lado, é possível a apostasia de um crente. Ele afirma isto categoricamente. É possível apostatar, isto é, abandonar a fé, voltar para trás, negar a fé. Dizer que não é, eu não quero, não acredito que Deus existe, não acredito que Cristo veio, ou que salvou, nem quero ser salvo, nem quero nada. Isto é possível. É possível. Era possível com aquele grupo de crentes, era possível eles abandonarem a fé em Cristo e voltarem para o judaísmo. Da graça tendes caído, vós os que quereis justificar-vos pelas obras da lei. Portanto, de balde, Cristo morreu de balde. Agora íamos para Gálatas e tínhamos ali um estudo em Gálatas completo, como já fizemos aqui há tempo, embora que mais superficial. Mas é isto, é o voltar para trás.
Voltar para trás é apostatar da fé. E isto é possível. E depois há uma impossibilidade. E a impossibilidade é que o apóstata volta a ser renovado para arrependimento. O apóstata não vai, segundo o escritor desta carta, e ele cria firmemente nisto, ele não acreditava que realmente um apóstata pudesse de novo ser regenerado. Que ele pudesse arrepender-se do seu pecado e voltar a ser salvo. Ele cria firmemente nisto. Baseado na própria Bíblia, em Números capítulo 15, por exemplo, etc. Porque era o pecado voluntário. E pelo pecado voluntário não havia expiação do pecado. O sacerdote não oferecia sacrifícios pelos pecados voluntários. Só oferecia sacrifício pelos pecados involuntários, pela ignorância, pelo erro, e não por... Então, aqui, e ele mostra categoricamente que pensa desta maneira. Nós já não vamos ler porque a nossa hora já passou muito. Mas, capítulo 10, versículos 25 e 26, se quiserem tomar nota. Capítulo 2, versículos 2 e 3, já deu uma dica em relação a isso. Capítulo 12, versículos 25 a 29. E depois, a passagem que eu disse de número, estribada em Números, capítulo 15, versículos 28 até 31. Eu ia-vos propor uma coisa, que era, nós parávamos aqui e, inclusivamente, eu na próxima voltava aqui ao início do capítulo 6 e nós, agora, como a nossa hora avançou bastante, nós ficaríamos por aqui e eu não avançava mais. É uma proposta que eu vos faço, não sei o vosso silêncio o que é que me quer dizer, mas creio que já vimos bastante acerca do sacerdócio de Cristo, daquilo que ele deve representar para nós, das limitações que pode haver da nossa parte em relação a esta compreensão, a esta interpretação do que representa, do que deve representar, e ficávamos aqui pela lição aprendida na repreensão. Hoje, se voltamos àquilo que vimos nos capítulos anteriores. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Portanto, cá está outra vez os ouvidos. Os ouvidos. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Foi por causa deste endurecimento, foi por causa de fechar os ouvidos que eles não compreendiam, não estavam em condições de compreender estas coisas mais profundas, como, por exemplo, do sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque, e precisavam de voltar aos rudimentos, de que lhe fossem ensinados os rudimentos. Irmãos, cada um de nós, onde é que está? Em que patamar te encontras? Em que patamar eu me encontro? O que é que está a impedir que tenhamos um conhecimento mais profundo da realidade de Cristo como Ele é, de Cristo como Salvador, de Cristo como Senhor, de Cristo como sumo sacerdote? Qual é a nossa intimidade com Ele? Qual é a nossa comunhão com Ele? De que maneira é que a nossa prática, de que maneira é que o nosso modo de viver afetam o nosso relacionamento com Cristo, a nossa comunhão com Ele, o nosso conhecimento das profundezas das realidades espirituais? Vamos ficar por aqui.